Deixe Deus te reconstruir. Oh Senhor, essa manhã é uma manhã de reconstrução. Nós estamos aqui porque nós queremos ser reconstruídas pelo Senhor. Eu estou sendo reconstruída pelo Senhor. Deixe Deus te reconstruir. Pai, nós estamos aqui para consagrar o nosso dia no teu altar, consagrar a nossa vida, a nossa casa a ti. Eu não vim atrás de bênçãos, o Senhor não deve nada para mim. Eu só quero a tua presença, eu só quero a ti, nada mais. Eu só quero a tua presença. Fala para o Senhor, eu só quero a tua presença e nada mais. Oh Deus, o Senhor não deve nada para mim. Eu estou aqui primeiramente para adorar o teu nome. A primeira intenção da minha manhã é te adorar, é te glorificar, é dizer o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é Pai. Eu consagro a minha vida, o meu coração ao Senhor. Tudo que eu tenho é teu, Pai, nada é meu. Oh Deus, que eu diminua nesta manhã para que o Senhor cresça aqui. Que a tua presença seja perceptível, Pai, nesta manhã. Oh Deus, que eu diminua para que o Senhor cresça e que em nenhum momento seja eu falando, mas que o tempo todo seja o poder da tua palavra, que é viva e eficaz. Traga as mulheres certas para estar aqui essa manhã. Fala ao coração delas de uma forma sobrenatural, Senhor. Fala ao coração delas de uma forma pontual e que nenhuma aqui saia da mesma maneira que entrou. Eu declaro sobre a tua vida, mulher. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. O Senhor esta manhã vai falar ao teu coração. O Senhor vai ministrar em você. Você vai sair daqui sendo reconstruída, entendendo a reconstrução do Senhor. Oh Deus, traga as mulheres certas. Fala com elas aqui neste lugar, Pai. Acorda as mulheres que têm que ser acordadas, Senhor. Mas nós estamos aqui porque nós estamos sedentas pela tua presença. Nós queremos mais de ti, Pai. Toda a honra, toda a glória e todo louvor é teu. Fica conosco, Espírito Santo. Fala conosco, Pai. Tudo é teu, Pai. Tudo é teu. Nada é meu. Toda a honra a ti. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, lindonas. Bom dia, mulher sábia. Que Deus abençoe o teu dia. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Pai, nos dê sabedoria e entendimento para esta palavra de hoje, Pai. O tema de hoje é: deixe Deus te reconstruir. Quem sente que está sendo reconstruída por Deus? Deixe Deus te reconstruir. É o tema de hoje. Gente, tá forte essa palavra de hoje, hein? Tá forte essa palavra de hoje. Quem sente, quem percebe que está sendo reconstruída pelo Senhor? Quem sente isso? Então, essa palavra é para você. Mas tem mulheres também que ainda não entenderam, que ainda não identificaram que estão nessa fase de reconstrução. E hoje o Senhor vai falar com você. Tem mulheres que estão resistentes à reconstrução do Senhor e por isso que está sofrendo tanto. Fase de reconstrução, a gente não pode ficar resistente. A resistência impede, atrasa o que Deus quer fazer na tua vida. Eu vi aí que já tem muitas mulheres pela primeira vez aqui. Quem tá aqui hoje pela primeira vez? Me conta, você veio pelo devocional, você veio pelo Spotify? Tem muitas mulheres que chegam aqui pelo Spotify, né? Através do devocional do Spotify. Lá são uma média de 18 mil mulheres por dia que escutam. Então, se você veio por lá, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Chegue e permaneça, porque eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Então eu quero que você já declara aí: eu estou sendo reconstruída por Deus. Mari, Letícia, Cláudia, a Pri de Portugal, que bênção.
Marielle, Aline, minha xará, a Sara falando que veio pelo Spotify também, Thalita veio pelo Spotify, que bênção, meninas. Fala aí, cadê as minhas meninas aqui que estão comigo há anos? Fala aí para elas o que Deus vai fazer na vida delas. Fala o que Deus tem feito no nosso meio, né, gente? Tem hora que eu fico pensando, o que Deus tem feito no nosso meio aqui, tem tanto testemunho, tanta coisa linda que o Senhor tem feito aqui conosco, né? Eu estou sendo reconstruída por Deus. Eu estou sendo reconstruída por Deus. Então, quando Deus começa a reconstruir você, eu creio que todas as mulheres que estão aqui, que estão vivendo, né, tudo que Deus tem feito em nós nesse tempo, estão sendo reconstruídas. Eu estou sendo reconstruída por Deus. Bom dia, Josinha, minha amiga. Eu estou sendo reconstruída por Deus também. E eu creio que todas as mulheres que estão aqui, que estão vivendo esse tempo que o Senhor tem nos preparado, nesse ano que passou para cá, está sendo reconstruída. Ah, que legal, a Mônica. Depois da primeira live vira parte da rotina. A gente sente falta, né? Direto, umas me mandam assim, Aline, por que não tem todo dia? Então, quando Deus começa a reconstruir você, Ele primeiro desmonta tudo aquilo que você achava que era você. Né? Então, quando Deus começa a reconstrução, vocês entenderam o que eu falei? Quando Deus começa a reconstrução em você, quando Deus começa a reconstruir você, Ele primeiro desmonta tudo aquilo que você achava que era você. Deu para entender? Faz sentido? Quando Deus começa a reconstruir você, Ele primeiro desmonta, desconstrói tudo aquilo que você achava que era você. Forte, né? Isaías, primeiro versículo, ainda não é o versículo chave, mas o primeiro versículo dessa manhã. Abram aí. Isaías 43, versículo 18 e 19. Abram aí. Isaías 43, 18 e 19. Abriram? Já colocam aí para mim, por favor. Isaías 43, 18 e 19. Vamos lá. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas. Eis que farei uma coisa nova. Eu amo esse versículo, ele faz parte dos meus versículos de guerra. Eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz. E vai surgir, vai vir à tona, vai vir à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que o Senhor está falando aqui pra gente? Para de considerar o que foi. Para de olhar para o que fizeram com você ou para o que você fez, para o que aconteceu. Olha para frente. Eu estou fazendo uma coisa nova e isso vai vir à tona. Isso vai vir à luz. Eu vou pôr um caminho onde não tem, porque no deserto é onde não tem caminho. Eu vou abrir caminho onde você olha hoje e não vê nada. Essa reconstrução que eu estou fazendo em você é para abrir caminho onde não tem. É nessa situação que você está olhando e você não está vendo saída. Eis que eu vou pôr também um rio onde não tem. A especialidade de Deus é abrir caminhos, é abrir portas onde não tem. Porque onde tem é fácil, onde tem você não precisa de Deus, vai lá e entra. Mas a especialidade do Senhor é abrir onde não tem. É reconstruir aquelas pessoas mais improváveis. Sabe o teu marido que talvez você olhe e você ache impossível? É lá que Deus reconstrói. Porque reconstruir, refazer, fazer com alguém que já é fácil. Aí você não precisa de Deus. A especialidade do Senhor é entrar onde é impossível. Onde é impossível. Essa é a especialidade do meu Deus, do teu Deus, né? Deus não diz
Deus não está falando aqui no 18, lembrem-se, para não repetir, para não fazer de volta. Ele está falando, não vos lembrei. Ele diz, esqueça das coisas que passou. Esqueça do que se foi. Tem mulheres que estão vivendo do passado ainda. Tem mulheres que estão vivendo do que um dia ainda foi, do um dia ainda viveu, do que um dia teve. Tem mulheres que estão em outra fase financeira, mas ainda estão vivendo na antiga. Deus hoje quer falar profundamente com você. Porque quando você se agarra ao que foi, você não consegue discernir o que está sendo feito. Você não consegue ver. Quando você está agarrado ao que foi, você não consegue enxergar o caminho no deserto que Deus está abrindo. Você não consegue enxergar o rio no ermo que Ele está abrindo. Porque você está presa ao que foi, ao que passou, ao que aconteceu, ao que falaram, ao que fizeram. Ah, mas quando eu tinha. Ah, mas quando era assim. Não importa o que foi. O que importa é o que está por vir. Amém? Se você está confusa hoje, talvez seja porque Deus está desfazendo aquilo que já não cabe mais em você. Que não cabe mais em quem você está se tornando. E essa fase, ela gera uma confusão mesmo. Tem hora que eu me pego confusa. Tem hora que a gente se pergunta. Se você está confusa hoje, talvez seja porque Deus está desfazendo, desconstruindo aquilo que já não cabe mais em você. Que já não faz mais sentido. Que já não cabe mais na mulher sábia que Ele está fazendo você se tornar. Você está num processo de se tornar uma mulher sábia. É um processo que não tem fim. Não vai acabar até a eternidade. Eu recebi um direct ontem, que a mulher falou assim pra mim. Ai, Aline, mas e quando você é uma mulher sábia? Teu marido é tolo? O que a gente faz? Eu falei, minha irmã, primeiro... Aí a Aline entra em ação, né? Primeiro, que você não é tão sábia assim. Primeiro ponto é ter humildade de reconhecer que não somos tão sábias assim. Quem somos nós para falar, nossa, eu sou sábia, meu marido é tolo. Amém? Eu sei que tem maridos muito difíceis. Eu sei disso. Mas a gente se designar uma mulher, eu já sou sábia, eu já faço tudo certo. Será? A gente está em construção. Primeira coisa ali que já mostra é uma soberba de achar que ela faz tudo certo. Então, a primeira coisa é descer desse pedestal, reconhecer que eu preciso me reconstruir, de que eu preciso ir me tornando sábia, orar, jejuar pelo meu marido. Eu sei que não é fácil, mas é a tua atitude que fala mais do que o que você fala. É você ter atitudes todos os dias dentro da tua casa de uma mulher sábia. Não é falar como uma mulher sábia, é ser como uma mulher sábia. Falar até papagaio fala, por mais que a minha não fala. Minha papagaia quase não fala nada. Mas brincadeiras à parte. Não é falar como uma mulher sábia, é ser como uma mulher sábia. Vou até anotar isso. Não é falar. Porque tem mulher que fala muito bonito como mulher sábia, né? É ter atitudes. Tem mulher que fala muito bonito como uma mulher sábia. Você olha, você ouve, você até acha que é. Mas e nas atitudes? E na rotina? E no dia a dia? E no apontar o dedo? Como que é? Como que é? E aí? É na oração, porque esse marido aí que a Suzete está falando, esse marido aí que a Larissa está falando, é esse caminho no deserto, é esse rio no ermo que a gente acabou de falar. Esse marido aí que você olha hoje e você acha que é impossível,
é esse caminho no deserto, esse rio no ermo. Porque Deus gosta de trabalhar justamente aí. Só que eu preciso entender que muitas vezes antes de Deus fazer com meu marido, Ele vai me reconstruir primeiro. Antes de Deus fazer na minha empresa, antes de Deus fazer no meu filho, Ele vai me reconstruir primeiro. É isso, Mirella. Não é falar como mulher sabe, é ser como mulher sabe. Porque falando, tem muita gente falando. Mas pouca gente vivendo, sendo na rotina, nas atitudes, na dificuldade. Né? Então essa confusão talvez seja porque Deus está desfazendo aquilo que já não cabe mais em você, em quem Ele está te tornando. Você não está no fim, você está no recomeço certo. Tem gente que olha para a vida e acha que é o fim, mas na verdade não é o fim, é o recomeço certo, é a reconstrução certo. Deus não constrói nada novo em cima do velho. Deus não constrói nada novo em cima do velho. Ele primeiro desmonta aquilo que você achava que era você, que era seguro para você. Porque a primeira coisa que Deus quer fazer em nós, e eu posso falar isso com toda a propriedade para vocês, é nos tornar dependente dele. É a primeira coisa. Gente, minha mãe orou pelo meu pai mais de 30 e poucos anos. Minha mãe ora pela conversão do meu pai há mais de 30 anos. Vocês têm ideia disso? E sabe, ele sempre foi daquele que ia, parava, não se batizou e vivia, né? Por muito tempo não foi. E hoje ele é convertido. E hoje vê igual... Primeira semana de janeiro teve a semana da consagração na igreja. E acho que eu comentei isso aqui com vocês. E de repente você olhar para a fileira da igreja e ver a fileira toda da igreja com a sua família. E foi muito legal, acho que eu contei isso aqui. Então só vou refalar porque tem mulheres aqui que estão orando pelo marido. Minha mãe orou mais de 30 anos. Tá? E aí, ela olhar para aquela fileira, eu lembro que teve um dia na consagração, na semana da consagração, que um dos pastores falou assim, você que tá orando pelo teu marido, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Minha mãe olhou para mim na hora, isso foi agora, em janeiro, e começou a chorar. E falou assim, filha, por quantos anos eu fui lá? Por quantos anos, quando alguém falava isso, eu levantava e ia lá. Hoje eu não preciso, ele tá aqui do meu lado. Aí tava lá na fileira, eu, Gustavo, minha mãe, meu pai, minha irmã e meu cunhado. E a Helena. Eu tô te falando isso porque é no tempo de Deus. Só que minha mãe também precisou ser desconstruída. Amém? Amém por isso? Tô te contando isso para fortalecer a tua fé. Mas entre esse tempo, aconteceram muitas coisas. Muita desconstrução. Muita. Amém? Então Deus não constrói nada novo em cima do velho. Ele primeiro desmonta aquilo que você achava que era seguro para você. Porque a primeira coisa que Deus quer é a tua confiança, é a tua dependência dele. A primeira coisa que Deus quer ter certeza em você, por isso que eu tô te falando isso, para você começar a ter clareza e começar a acelerar esse processo, é depender de Deus. Deus não vai fazer nada se antes ele vê que... Aí o que Deus faz? Deus começa a tirar de nós... Deus começa a tirar de nós o que a gente acha que é a nossa segurança. E dói. Porque ele começa a nos fazer entender que a nossa dependência tem que estar nele. E Deus muitas vezes tira a nossa segurança para nos mostrar que a nossa dependência está nele. Tá vendo? Ó, cada mulher aqui tem um testemunho lindo. Cada mulher aqui está numa fase. Só que eu tenho certeza que todas aqui estão sendo reconstruídas. Por isso essa palavra de hoje, gente, e foi muito engraçado essa semana, porque normalmente Deus me dá a palavra antes. Então já vem o tema e Deus vai amadurecendo o tema no meu coração durante, por exemplo, eu falei a palavra de segunda, na terça, ou às vezes até na segunda já me vem a palavra de hoje, de quinta, e Deus só vai amadurecendo aquilo no meu coração, só vai confirmando. E essa semana era como se Deus não falasse nada. Nada. Não vinha a palavra, sabe? Eu falei, gente, ainda ontem à tarde eu tava gravando uns vídeos pra vocês.
E aí eu falei ainda pro Thales, que é meu gerente de marketing, né? Eu tava gravando uns vídeos, ele tava comigo. Aí eu falei assim pra ele, nossa, você acredita que eu não tenho a palavra de amanhã? E Deus não me deu a palavra de amanhã. E aí no caminho da Personalize até em casa, o Senhor falou pra mim, reconstrução. Eu nunca tinha falado isso aqui. Reconstrução. Reconstrução. Foi muito forte. E aí agora de manhã eu terminei de preparar a palavra. Então Deus muitas vezes tira a nossa segurança para nos mostrar que a nossa dependência tem que estar nele. Então essa palavra de hoje não é para mulheres que estão no auge. Essa palavra de hoje não é para mulheres que estão no auge. É para mulheres que estão no meio do processo. Eu estou no meio do meu processo. Eu estou sendo reconstruída. É para mulheres que estão no meio do processo. Mulheres que não são mais quem eram, mas também ainda não sabem exatamente quem estão se tornando. Amém? Já envia essa live para outras mulheres que você conhece, que precisam ouvir essa palavra. Já pega o aviãozinho e envia, porque na hora que elas acordarem, essa palavra vai estar lá no feed delas, porque eu vou deixar salva, e aí vai aparecer para elas e elas vão ouvir. Pega seu aviãozinho e já envia. Já vai apertando o foguinho, coraçãozinho aí pro Instagram, entregar para mais mulheres, porque tem muitas mulheres que precisam dessa palavra. Então, essa palavra de hoje não é para as pessoas que estão no auge, porque é para as pessoas que acham que não precisam de mais nada. É para mulheres que estão no meio do processo. Mulheres que não são mais quem era, mas que ainda não sabem exatamente quem estão se tornando. Amém? Reconstrução dói porque envolve perdas. Reconstrução dói porque envolve perder coisas. Perder formas, perder coisas do passado. Envolve muita coisa antiga. Então a reconstrução dói. Só que Deus não está atrasado, Ele está só refazendo, reconstruindo. Se nada mais faz sentido como antes, talvez é porque Deus está mudando o sentido de tudo. Olha que forte isso. Se nada mais faz sentido como antes, talvez é porque Deus está mudando o sentido de tudo. Amém? Deus está querendo mudar o sentido de tudo. Tem momentos da vida que a roupa, o estilo que você usava perde o sentido. A roupa que você usava perde o sentido. As amizades que você tinha perdem o sentido. Os lugares que você frequentava perde o sentido. O comportamento, a fala perde o sentido. As músicas que você ouvia perde o sentido. As coisas vão perdendo o sentido. É Deus te reconstruindo, é o Espírito Santo agindo em você. E eu declaro sobre a tua vida que o Espírito Santo vai começar a te incomodar cada vez mais. O Espírito Santo vai agir na tua vida para você se desvincular o mais rápido possível de tudo que é velho. Para você começar a viver esse novo que está vindo, que está surgindo. Esse novo que fala aqui em Isaías, que está surgindo, que está vindo à tona, que está vindo à luz. É o Espírito Santo trabalhando na tua vida, mulher. Porque vocês não sabem, mas eu oro por vocês todos os dias. Eu oro por vocês todos os dias. A frase é, alguém escreve a frase aí pra mim? Se nada faz mais sentido como antes, talvez Deus esteja mudando o sentido de tudo. Essa é a frase. Se nada faz mais sentido como antes, talvez Deus esteja mudando o sentido de tudo. E aí as coisas vão perdendo o mesmo sentido. Aquele lugar que você gostava de ir, já não gosta mais. Aquelas pessoas, aquelas mesas que você gostava de se assentar, aqueles churrascos de final de semana que você gostava de ir, já não faz mais sentido. As coisas começam a perder sentido. Ixi, minha pequenininha acordou, gente. Vamos ter companhia. Espera um minutinho, tá? Peraí. Espera um minutinho aí que eu já volto. Vem, pequenininha.
Bom dia, titias! Ó a companhia de quem que nós vamos ter hoje. Aqui é vida real, galera. Fala assim, aqui é vida real. Oh. Me dá um beijo. Você falou bom dia? Fala que Deus abençoe o teu. Bom dia. Você é Forte e corajosa. forte e corajosa. Senta. Aí. Você quer comer a panquequinha ou o pãozinho? Bom, vamos lá. Vamos seguir. Opa. Peraí que eu liberei o... Vamos lá, então. Quais são os sinais dessa reconstrução? Vamos ter que acelerar aqui o passo, porque tem muito conteúdo. Quais são os sinais da reconstrução? O que caracteriza uma mulher em reconstrução? Quando Deus começa a reconstruir uma mulher, Ele não começa dando coisas, Ele começa tirando. Primeira paulada do dia. Quando Deus começa a reconstruir uma mulher, Ele não começa dando coisas, Ele começa tirando. E aí dói. Dói muito. Deus tira status. Deus tira pessoas. Deus tira você, às vezes, até de lugar, de cidade. Né? Então, quando Deus começa a reconstruir uma pessoa, Ele não começa dando coisas, Ele começa tirando. Quais são os 4 sinais da reconstrução? Primeiro sinal da reconstrução. Você perde prazer em coisas que antes te satisfaziam. Coisas que antes era muito legal. Coisas que antes te satisfazia, te dava prazer. Você perde o prazer em coisas que antes te satisfaziam. O segundo sinal da reconstrução. Pessoas se afastam sem explicação clara. Pessoas somem, falam mal de você, porque elas não entendem. Para de querer, gente, isso eu falo porque Deus tem trabalhado isso em mim. Para de querer que pessoas que não têm vida com Deus, pessoas que não são espirituais, pessoas que não estão buscando ser espirituais, entendam o que Deus está fazendo na tua vida. Elas não vão entender. Elas vão criticar. Para de sofrer com isso. E eu tô te falando isso porque Deus tem trabalhado isso em mim. Pessoas espirituais discernem coisas espirituais. Tá na Bíblia. A pessoa tola, a pessoa que não tem vida com Deus, a pessoa que não tem, ela não vai discernir o espiritual. E aí você quer que a pessoa lá tenha um entendimento do que Deus está fazendo na tua vida, que ela não tem nem da vida dela. Ela não tem nem da vida dela. Não é, Josinha, minha amiga? E você quer que a pessoa tenha o discernimento, que ela entenda. Ela não vai entender, ela vai criticar. Ela vai criticar. Para de ficar esperando, colocando expectativa de que a pessoa vai entender, vai compreender, vai gostar, vai querer também. A pessoa não vai querer. Ela não quer. Ela não quer ainda ser reconstruída. Pode ser que uma hora continue orando por ela. Mas para de ficar dependente emocionalmente da aceitação dela. Ou que ela queira também. Então as pessoas, pessoas se afastam sem explicação clara. Terceiro sinal da reconstrução. Você sente um silêncio de Deus, mas não um abandono. Durante a reconstrução parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus está em silêncio. Né? Então você sente um silêncio de Deus, mas não um abandono. Você continua sentindo o que Deus está fazendo, mas parece que Deus está mais em silêncio. Oi, filho. Quem você tá falando? Tô falando da palavra aqui. Mas Hoje nós vamos falar de Jeremias. você tá falando de como? Tem 300 mulheres aqui. Como? Ó, um montão. Tem um monte. A tia Josinha tá aqui, a tia Moni tá aqui, a Carla tá aqui, a Alessandra tá aqui. Tem um monte de mulher aqui. A Fabi tá aqui. Nossa. Tem muita mulher. A vovó tá aí. A vovó não tá, a vovó não acordou ainda não. Nem a Titi. Ó, quen. O tio tá aí. Também não.
Deixa a mamãe falar aqui agora pra gente acabar rapidinho, que a gente precisa depois se arrumar pra ir pra escola, tá? Então você sente um silêncio de Deus, esse é o terceiro, mas não um abandono. Quarto, você sente que está fora do lugar, mas ainda... Você sente que você está fora do lugar. Parece que você está fora de contexto, fora do lugar. Amém? O 3 é, você sente um silêncio de Deus, mas não um abandono. E o quarto é, você sente que está fora do lugar. Você sente que está fora do lugar, mas ainda não chegou no novo. Não chegou onde tinha que estar. Só que Deus não confunde. Deus não confunde. Ele esvazia para preencher de novo. Primeiro ele nos esvazia para ir preencher com o que é dele. A tia Kelly tá aí. Tia Kelly também não tá. Hoje acho que não. Você não tá aí, né, amiga? Tia Kelly acho que não tá. Então Deus não confunde. Ele esvazia para preencher de novo. Amém? A mulher que Deus reconstrói nunca mais aceita viver pequena, ferida ou pela metade. Você começa a não aceitar mais viver pequena, ferida, pela metade. Você começa a querer o inteiro. E agora nós vamos entrar na palavra. Já abre tua Bíblia aí em Jeremias 18, versículo 1 e 6. Já abre tua Bíblia aí, Jeremias 18, versículo 1 e 6. Olha que maravilha. A maioria vivenciando os 4. Olha que coisa mais linda. Amém, Cris. É isso aí, eu me sinto exatamente assim. Vazia nesse momento, mas sinto a presença de Deus mesmo em silêncio. Amém. Então a mulher que Deus reconstrói, ela não aceita mais viver pequena, ferida pela metade. E aí a gente vai abrir, vamos ler agora Jeremias 18, do versículo 1 ao 6. Abre aí. A palavra do Senhor que veio a Jeremias. Ele falou para Jeremias. Levanta-te e desce. Eu já ministrei essa palavra de uma outra forma. E desce à casa do oleiro. E lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Estava lá, fazendo barro sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Amém? Amém? Essa é a palavra de hoje, oficial. Vamos lá, agora a gente vai compreender esses 6 versículos. Então, a primeira parte aqui da palavra, o primeiro aprendizado com Jeremias é o oleiro e o barro. Essa é a primeira parte, o primeiro aprendizado. O oleiro e o barro. O barro, ele já estava na mão do oleiro. Quando Jeremias chega lá, o barro estava onde? Na mão do oleiro. O vaso se estragou durante o processo. O vaso se quebrou, se estragou durante o processo. O oleiro não descartou o barro. Que ele fala aqui que ele não descartou. Ele tornou a fazer dele outro vaso. Ele recomeçou, ele reconstruiu do mesmo barro. Ficou claro isso para vocês? Mas, mamãe... Mamãe precisa terminar aqui, filhinha. Mamãe, depois... Mamãe, Eu te amo demais, minha vida. Termina o colinho? Termina de papar. Agora ela quer dialogar, ela quer interagir, ela quer entender a palavra. Toda vez que eu falo uma palavra para ela quer compreender. Legal isso, né? Então ele recomeçou do mesmo barro. Você precisa entender isso.
Amém, Tamires. Glória a Deus por isso. Deus não joga fora mulheres que se quebraram. Tem mulher aqui hoje que precisa ouvir isso. Deus não joga fora mulheres que se quebraram no processo. Ele reconstrói. Não importa se você falhou, se você errou. Não importa que você parou. Não importa onde você parou. Deus não joga fora mulheres que se quebraram no processo. Ele reconstrói. Não importa se você se afastou dele. Ah, Carla, eu já imagino ela pregando daqui uns 8, 10 anos. Na verdade, ela já prega pra mim desde de bebê. Ela já ministra no meu coração. Pra te falar bem a verdade. Você tem uma pessoa que me molda, é essa pequena aqui. Mas eu tô falando de você, filho. Mas eu creio que mais uns 5, 6 anos ela já tá pregando pra um monte de gente aí, viu? Então Deus não joga fora, ainda bem que eu vim, né, Cláudia? Mulheres que se quebraram no processo. Ele reconstrói. O barro só pode ser remodelado enquanto ele está maleável. Por que que o oleiro conseguiu fazer daquele mesmo barro outro vaso que tinha se quebrado? Porque o barro ainda estava maleável. Porque se o barro tivesse duro, ele não iria conseguir reconstruir. Ele não ia conseguir reconstruir. Deu para entender? Deu para entender? Então o barro ele só pode ser remodelado quando ele ainda está maleável. Barro endurecido não pode ser reconstruído. É apenas quebrado. Pega um vaso de barro já pronto, duro, que já foi pro forno. Quebra ele. Você vai conseguir fazer outro vaso? Não. Agora pega um barro que está lá ainda durante o processo. Está durante o processo. E ali ele quebra. Mas ele ainda está maleável. Eu refaço. Então, fica aqui já um grande aprendizado. Um grande aprendizado. O maior perigo não é estar quebrada. O maior perigo é estar dura. Você só não pode estar dura. Você só não pode deixar o que fizeram com você te endurecer. Porque aí não tem como Deus trabalhar. Um coração que não acredita mais em nada, que não crê mais em nada, que só fala mal de tudo, de todos, aí não tem como Deus trabalhar. A pessoa que olha para o marido, que tá lá com o coração duro e não vê saída, não crê que Deus pode fazer, aí fica difícil Deus fazer. Porque a primeira pessoa que tem que acreditar é você. Que essa dificuldade financeira vai passar, que o teu marido vai se converter um dia. A primeira pessoa que tem que acreditar nisso tudo é você. Então o maior perigo não é estar quebrada, o maior perigo é estar dura. Porque aí dura, não tem como Deus fazer nada. Segundo aprendizado aqui com Jeremias. É a atitude de Jeremias. Atitude de Jeremias. O que ele fala? O que Deus fala para Jeremias? Levanta-te, desce, ouve. Tá lá no versículo 2. Levanta-te, desce a casa do oleiro. E lá, não é agora, Jeremias. É lá, na hora que você estiver lá. Na hora que você estiver se levantado, na hora que você estiver descido, lá embaixo. Eu vou falar e você vai ouvir as minhas palavras. Lá eu falarei e você vai ouvir. Mas Deus falou com Jeremias antes? Lá em cima? Não. Primeiro levanta, Jeremias. Depois desce. Aí lá eu vou falar com você. Minha filha. Deus não disse, Jeremias. Como chama, mamãe? Como chama que você tá falando? Jeremias. Deus não disse, Jeremias, entende. Ele disse, Jeremias, levanta-te. Levanta-te. Deus só molda quem aceita se mover. Filhinha, fica silêncio um pouquinho. Pode ser? Deus só molda quem aceita se mover. Primeiro, ele fala o quê para Jeremias? Levanta-te. Levantar fala de decisão, de sair da inércia, de parar de esperar que Deus faça tudo sozinho.
Novos resultados dependem de novas atitudes. Você não vai ter novos resultados dentro da tua casa, com os teus filhos, com o teu marido, na tua empresa, no teu trabalho, nas tuas vendas, no teu ministério, se você continuar com as mesmas atitudes. Levanta-te. Levanta-te, o Senhor está falando para você. A tua parte, Deus não vai fazer. Deus faz a parte dele, mas a tua, Deus age no milagre. Deus age na hora que precisa abrir rios no ermo. Na hora que precisa abrir lugar onde não tem. Mas a tua parte é você. É você. Você quer que abra? A tua parte é você. Amém? É sair da inércia, é parar de esperar que Deus vai fazer o que Ele não vai fazer. Reconstrução começa quando você se levanta da passividade, quando você se levanta da inércia. Deus falou para Jeremias lá onde ele estava, sentadão, de boa. Não. Deus falou para Jeremias, primeiro, levanta-te, desce e lá eu falo com você. Lá você vai me ouvir. E Jeremias era um grande homem do Senhor. Amém? Então, primeira coisa é levanta-te. Levanta-te. Segunda coisa, atitude aqui que a gente aprende com Jeremias. Desce a casa do oleiro. Descer fala de humildade. De deixar o lugar do controle. De sair da posição de quem só quer respostas. Ah, porque se o Senhor não falar comigo, porque se o Senhor não fizer isso, porque Deus não te deve nada. Deus não te deve nada. E foi por isso que eu comecei, e eu quero que depois você escute essa música do Gabriel Guedes, que chama Nada Mais. Esse louvor. Ele tá na playlist Mulher Sábia. Vocês têm a playlist do Spotify da Mulher Sábia? Ele tá na playlist. Eu acabei de pôr. É a última música, inclusive. Eu coloquei esses dias, porque eu não consigo parar de ouvir esse louvor. E ele fala, Jesus, não deves nada pra mim. Eu só quero a ti. Jesus, não deves nada pra mim. Sabe, tem hora que a gente age como se Deus devesse alguma coisa pra gente. É essa mesmo, Débora. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, né, filha? Lindo esse louvor, né, Gabi? Então, Deus não te deve nada. Entre na posição de quem quer transformação. Você tá falando da vela? Não é a tia Gabi, é outra Gabi. É a tia Gabi que faz... Você foi lá com a mamãe na loja dela, que ela faz aquele monte de roupinha pra neném, que fez a roupa que você saiu da maternidade. Lembra que a gente contou? É aquela tia Gabi. Agora ela lembrou, a tia Gabi. Eu quero que você escreve aí. Jesus não deve nada para mim. Você não pode esquecer disso. Para de agir como se Deus te devesse alguma coisa. Escreve aí. Jesus não deve nada para mim. Declara aí. Você precisa entender isso. A gente não tem que declarar só coisa que eu quero viver, não. Eu tenho que declarar coisas também que eu preciso fazer minha mente entender. Jesus não deve nada para mim. Escreve aí. Então Deus reconstrói mulheres que estão dispostas a descer. Você tem que estar disposta a descer. Descer do salto. Terceiro aprendizado aqui com as atitudes de Jeremias. Lá eu te farei ouvir. Lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus não fala fora do processo. Deus não fala fora do contexto. Ele fala lá. Depois que você se levantou, depois que você desceu, aí lá ele fala. Deus não fala no conforto. Ele fala no lugar da obediência. Isso é poderoso. Deus não fala no conforto. Ele fala no lugar da obediência. Gente, que palavra, né? Que palavra. Para quem não tinha palavra até ontem, 5 da tarde... Jesus é lindo, é porque ele queria que eu falasse essa palavra.
Deus não fala fora do processo, Ele fala lá. Deus não fala no conforto, Ele fala no lugar da obediência. Não é em qualquer lugar, não é do jeito que você quer. É lá onde Ele te mandou ir. É lá que Ele fala. O terceiro aprendizado com Jeremias é a fase do amassar. Isso, Lari. Deus não fala no conforto, Ele fala no lugar da obediência. Glória a Deus. O terceiro aprendizado com Jeremias, então o primeiro foi o oleiro e o barro. O segundo aprendizado foi as atitudes de Jeremias. O terceiro aprendizado foi a fase do amassar. É a parte que dói, mas transforma. O oleiro amassa, pressiona, tira as bolhas de ar para fazer o barro. Não pode dar, tá? Fiona tá tomando remedinho, não pode dar. Não pode, Fiona. Então o oleiro, o que ele faz? É a primeira vez que... É a Kelly que tá aí, né? Essa é a irmã da Fran, da Clínica Unique, não é? Perfeita pra mim que estou a primeira vez ao vivo. Que bênção. Se eu não me engano, essa da Clínica Unique é a irmã da Fran Pagliari, que tá sempre aqui com a gente. É que eu falei, é a tia Kelly? É outra. Não é essa. Não é a tia Kelly. Seja bem-vinda, lindona. Então, o oleiro, o que ele faz? Ele amassa, ele pressiona e ele tira bolhas de ar. Esse tirar as bolhas de ar é tirar o orgulho, é tirar os traumas, é tirar esse controle que você quer ter de tudo. Já falei pra vocês que vocês não controlam nada. É ilusão achar que você controla alguma coisa. Você não controla nada. Só que nós mulheres, a gente tem o sério problema de achar que a gente controla tudo. Então, essa fase do amassar tem isso. Deus está te apertando, mas não para te destruir. Mas para tirar de você tudo aquilo que te faria rachar depois. Tem lugares que Deus quer te levar, mas que lá naquele lugar você não pode se quebrar. Você tem que estar inteira. Só que para você chegar lá inteira, para você permanecer lá inteira, agora precisa amassar. Agora precisa quebrar. Agora precisa pressionar. Agora precisa tirar as bolhas de ar. Porque senão, o que adianta você passar inteira aqui e na hora que você chega lá, você é quebrado. Vai doer mais. Vai doer mais. Deus sabe a hora certa de te quebrar e fazer de novo. Olha que precioso isso, vou até anotar. Deus sabe a hora certa de te quebrar e fazer de novo. Não é qualquer hora, não é em qualquer momento. Deus sabe a hora certa de te quebrar e fazer de novo. Então, o amassar de Deus é livramento disfarçado. Nem todo aperto é ataque. Alguns apertos são ajustes. Deus está te ajustando. Você não é perfeita, o alecrimzinho dourado. Nós não somos. Igual a mulher que mandou pra mim, mas eu já sou uma mulher sábia. Meu marido é um tolo. Ô, perfeitona. O alecrim dourado. Né? Né, filha? Alecrim dourado. O alecrim dourado. Você é alecrim dourado? Não, né? Nem todo aperto é ataque. Alguns são ajustes de Deus. Amém? O silêncio de Deus é o som da reconstrução acontecendo. Porque quando Deus está reconstruindo, é a hora que Ele mais fica em silêncio. É a hora que Ele mais fica em silêncio. Quarto aprendizado com Jeremias. Quando você não se reconhece mais. Quando você não se reconhece mais. Existe uma... Quer uma folha para você desenhar? Que legal, filha. Tem essa aqui também, se você quiser. Quarto aprendizado com Jeremias é quando você não se reconhece mais. Existe uma fase em que você olha para si mesma e pensa: eu não sou mais aquela mulher. Mas também não sei ainda quem eu sou. Não é assim? E eu creio que tem muitas mulheres aqui que estão nessa fase. Eu não sou mais quem eu era. Eu não me vejo mais onde eu estava.
mas eu ainda também não sei quem eu sou. Quem tá vivendo isso aqui? Não, gente, esse é o quarto. Primeiro é o oleiro e o barro. O segundo é as atitudes de Jeremias, que a gente falou do levanta-te, do desce a casa do oleiro, lá eu te farei ouvir as minhas palavras. O terceiro é a fase do amassar. E o quarto, que é o agora, é quando você não se reconhece mais. Eu sei que eu não sou mais isso, que eu não quero mais estar nesses lugares, que isso não faz mais sentido, mas também não sei para onde eu tô indo. Deus está falando com você hoje. Deus está falando com você hoje. Tá tudo bem. Eu tô no controle. Eu tô te reconstruindo. Só deixa eu te amassar, minha filha. Vai sair um vaso lindo daí. Vai sair um vaso lindo. Um vaso perfeito. Eu vou ser um vaso de honra. Declara aí. Vou até também anotar. Empresta pra mamãe rapidinho. Eu vou ser um vaso de honra. Escreve aí. Deus está te fazendo um vaso de honra. Um vaso sábio. Deus está te fazendo um vaso de honra. Coloca aí. Eu vou ser... Ô, Mone, eu lembrei tanto de você com essa palavra, minha irmã. Eu lembrei tanto de você, Mone, com essa palavra. Muito, 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 muito. Mãe, é sua irmã, mãe? Ela é minha irmã em Cristo. Sabia que em Cristo Jesus nós somos todas irmãs? Mãe, eu achei que você... Que... Porque nós não somos todos filhos de Deus? Então nós somos todos irmãos. Tá bom. Entendeu? Tá bom. Então tá bom. Escreve aí. Eu vou ser um vaso de honra. Escreve, mãe. Aqui, mãe. Eu vou ser um vaso de honra. Aqui, Então, Deus desmonta identidades falsas. Deus desmonta versões que nasceram da dor, de traumas. Talvez até aqui você está vivendo de dor, de trauma da tua infância. Deus não quer você vivendo disso. Deus não quer você vivendo de traumas, de dores do que foi. Então, se for preciso Deus te refazer, Ele vai te refazer. Deus desmonta mulheres que aprenderam a sobreviver, mas não a descansar. Vive sempre na base da sobrevivência. Deus não quer mais você vivendo assim. Então, Ele vai te desmontar. Então, você não está perdida. Você está sendo refeita. Eu não estou perdida. Eu estou sendo refeita. Pare de achar. Pare de deixar o inimigo achar que você está perdida, que você não sabe para onde você está indo. Você só está sendo refeita. Você só está sendo reconstruída. Eu vou ser um vaso de honra dentro da minha casa. Eu vou ser um vaso de honra dentro da minha empresa. Eu vou ser um vaso de honra dentro da minha igreja. Eu vou ser um vaso de honra por onde eu colocar a planta dos meus pés. Declara isso. Deus não nos deve nada. Quinto aprendizado com Jeremias. O fogo que cura. E eu vou acelerar, que a gente precisa terminar. O fogo que cura. Depois de modelado, depois do barro, que o barro é modelado, que ele vira o vaso vai para onde? Pro forno. Vai pra onde? Vai pro forno, vai pro fogo. O fogo. E o fogo não é castigo, é selamento. O fogo é selamento. Tem mulheres que estão nessa fase do fogo. Eu acho que eu tô nessa parte do fogo. Tava identificando aqui, eu acho que eu tô nessa parte do fogo. Onde Deus está selando, Deus está confirmando. Vamos ver se ela foi reconstruída mesmo. Vamos provar. Vamos passar pela fornalha ardente. Vamos ver se tá pronta. Tem essa fase do fogo. E o fogo não é castigo. O fogo é selamento. É Deus te selando. É Deus te selando. Amém? O fogo que você enfrenta hoje é o que vai sustentar quem você vai ser amanhã. O fogo normalmente é aquela hora que Deus já te quebrou, já te reconstruiu, já doeu, já chorou, já refez. E Ele tá te selando. Ele tá terminando de te curar, terminando de selar, terminando de pôr lá pra você assim, ó, aprovada. Mais uma fase que você passou. Amém? Deus não te expõe ao fogo para te queimar, mas para te fortalecer. Porque sem o forno, o vaso volta a ser barro. Desfaz tudo de novo.
Sem o forno, o vaso volta a ser barro. Ele desfaz. Se não vai pro forno, se não vai pro fogo, desfaz. Pra gente encerrar, as 7 maneiras de ser reconstruída mais rápida por Deus. Quer acelerar, né? Porque acelerar não é acelerar Deus, gente. A gente não acelera Deus. A gente não acelera Deus. Mas a gente atrasa Deus. Você não tem o poder de acelerar Deus, mas você tem o poder de atrasar o que Deus quer fazer na tua vida. E normalmente, o que a gente mais faz é atrasar Deus. Quanto tempo dura o quê, Carla? Não entendi sua pergunta. A gente não adianta Deus, mas a gente atrasa Deus. A nossa desobediência. Igual, pega o exemplo do povo passando pelo deserto com Moisés. Eram para ser dias, virou Moisés. 40 anos. Então você não adianta Deus. É o da televisão, filho. Você atrasa. Atrasa. Só que Deus hoje está falando essa palavra com você. Para que você não o atrase mais. Então... Mamãe, você tá falando com Moisés? Não, meu amor. Quem dera eu falar com Moisés. Um dia eu vou falar com ele ainda. Lá no céu eu vou falar com Moisés. Mamãe. Se Deus quiser. Mamãe, olha aqui. Minha cama. Então, primeira coisa. Reconstrução não depende de tempo. Depende da tua rendição. Depende de você deixar Deus fazer. Então, as 7 maneiras de ser reconstruída mais rápida por Deus é: primeira maneira, pare de tentar entender tudo. Você não vai entender tudo. Pare de tentar entender tudo. É a primeira coisa, a primeira maneira de ser reconstruída mais rápido. Pare de tentar entender tudo. Entendimento vem depois. Obediência vem antes. Você vai entender depois. Primeiro obedece. Depois você vai entender. Depois Deus vai te dar clareza, você vai entender o porquê que você está passando por aquilo, porquê que você passou por aquilo. Mas primeiro obedece. Amém? Pare de tentar entender tudo. O que eu fiz? Lindo, filha. Entendimento vem depois. Obediência vem antes. Amém? Amém? Mulheres que querem controlar o processo atrasam a obra. Deus não vai reconstruir sob interrogatório. Jesus não deve nada para você. Então não adianta você achar que ele vai ficar, ó filha, agora é esse passo. Agora é esse passo. Agora vai ser assim. Agora eu vou fazer isso por causa disso, daquilo outro. Não. Deus não vai reconstruir sob interrogatório. Só confia. Deixa ele fazer. Obedece. O entendimento vai vir depois. Segunda maneira de ser reconstruída mais rápida por Deus. Não volte para versões antigas de você. Para de ficar voltando. Lembra lá da palavra de Isaías? O que a gente falou lá em Isaías? Deixe as coisas do passado. Não considere as coisas antigas. Então, segunda maneira é: não volte para versões antigas de você. A reconstrução, ela é interrompida quando você revisita lugares, revive histórias, padrões, reabre portas emocionais que já estavam fechadas, curadas. Você volta a ficar falando do que fizeram, do que foi, ficar desejando que um dia você viveu, indo em lugares que Deus já te tirou, querendo voltar para lugares que Deus já te tirou. Né? Voltar para o que te quebrou é pedir para Deus refazer o que ele já estava curando. Tem coisa que você já estava se curando e aí você vai lá e volta para o lugar. Perde tudo que Deus fez por desobediência. Voltar para o que te quebrou é pedir para Deus refazer o que ele já estava curando. Terceira maneira de ser reconstruída mais rápido por Deus. Aceite o silêncio como linguagem de Deus. Para de questionar o silêncio. E muito tempo também, eu também questionei o silêncio. Porque dá uma angústia quando parece que Deus não está falando, né?
Porque a gente acha que Deus tem que ficar dando todo o passo pra gente. Deus não tem. Deus não tem que nada. Amém? Forte essa palavra, gente. Eu acho que tem pelo menos 10 mulheres que você vai precisar enviar essa palavra. Fala aí. Até pro marido. Ai, filha, desculpa. Até pro marido. Aceite o silêncio como linguagem de Deus. Deus fala... Olha isso, que poderoso. Deixa eu até grifar. Deus fala menos quando está fazendo mais. Deus fala... Escreve isso, todo mundo aí. Deus fala menos quando está fazendo mais. Não substitua a voz de Deus por voz de pessoas. Aí você começa a querer buscar resposta em pessoas, em profetas. E aí você começa a correr atrás de profeta, correr atrás de pessoas. Não substitua a voz de Deus pela voz de pessoas. Ou então, eu não estou ouvindo de Deus, eu vou pelo que fulano está falando. Eu vou pelo que a internet está falando. Eu vou pelo que a blogueira está falando. Não substitua a voz de Deus por voz de pessoas. Amém? Quarta maneira, eu vou acelerar, gente, que precisa acabar. De ser reconstruída mais rápida por Deus. Submeta suas emoções ao altar. Submeta suas emoções ao altar. Seus sentimentos, suas angústias, suas emoções, elas têm que estar submetidas ao altar. Não decida pelo sentir. Não ande pelas tuas emoções. Hoje eu não tô tão boa, eu não vou orar. Hoje eu não acordei tão legal, eu tô triste, tô angustiada, eu não vou fazer devocional. Hoje eu tô dormindo tão cansada, amanhã eu não vou acordar pra live devocional. Hoje eu não vou na igreja porque, tô desanimada. As pessoas lá que só pregam, falam uma coisa e vivem outra. Pô, não. Tá bom, alecrim dourado, perfeitona. Vai não. Vai não. Vai não. Primeiro que já tá errado se você tá indo por causa de pessoas e não de Deus. Eu não vou. Nem você. Nem meu pai, nem meu irmão. Que irmão, filha? Tem irmão ainda não. Meu irmão. Da onde você tirou isso? Amém? Então submeta suas emoções ao altar. Não decida pelo sentir. Não ande pelas tuas emoções, pelas tuas vontades. Para de viver teu dia de acordo com as tuas vontades. Não é pela vontade, é pelo que eu tenho que fazer. É Deus, saúde, família e trabalho. Amém? Ore antes de reagir. Chore diante de Deus, não diante dos impulsos. Quinto aprendizado, quinta maneira de ser reconstruída mais rápido por Deus. Ela anda pedindo, gente. Ela anda pedindo. Todo dia tá sendo assunto em casa. Né? Como que vai chamar seu irmão? Chama menino. Não, se for menino, como que vai chamar seu irmão? Que eu falei. Mo? Não é Moisés. Não é Moisés? Não, eu falei o outro nome. Oséias. Vai ser o Oséias. E se chamar duas meninas? E se for menina? Se chamar duas meninas... Duas meninas? Aí vai chamar Joquebede e Miriam. Joquebede e Miriam. Se for duas meninas, gente, vai ser Joquebede e Miriam. Vê se eu aguento. Quero ver eu tirar da cabeça dela a tal da Joquebede. Quero só ver. Quinta maneira, obedeça, mesmo quando não há clareza. Obedeça, mesmo quando você não tá vendo, não tá entendendo. Você não precisa entender, você só precisa crer. Deus não te deve explicação. Obedeça, mesmo quando não há clareza. Jeremias não sabia o que ia encontrar. Ele mandou Jeremias descer. Jeremias sabia que lá tinha um oleiro, o que ele ia encontrar? Não, ele só obedeceu. Jeremias não sabia ainda o que ele ia encontrar. Jeremias obedeceu, assim como Abraão andou sem mapa. Moisés andou sem mapa. Quando
Deus fala para Moisés que vai vir as pragas, que vai dar um jeito de convencer vai amolecer o coração do rei. Moisés não sabia como, quanto tempo, da jeito que ia ser. E você vê que Moisés não questionou, ele obedeceu. Ele foi obedecendo cada passo que Deus ia dando. José permaneceu sem explicação nenhuma de Deus. Então o oleiro, ele molda sem consultar o barro. Deus não vai ficar te perguntando se você quer. Amém? Sexta maneira de ser reconstruída mais rápido por Deus. Permita que Deus tire pessoas sem negociar. Ai, Deus, mas se o Senhor tirar fulano... Ai, Deus, mas fulano, eu gosto tanto. Ai, Deus, mas não. Mas o que vão pensar de mim se fulano... O que vão pensar de mim se eu não for mais em tal evento? O que vão pensar de mim se eu não beber uma taça? Nada contra quem toma ou não, né? Eu não bebo, mas... O que vão pensar de mim se eu for num churrasco, num evento e não beber? O que vão pensar de mim? Permita que Deus tire pessoas sem negociar. Algumas conexões não cabem na nova estrutura que Deus está fazendo de você. Algumas conexões não cabem na nova estrutura. Deus remove pessoas não por maldade, mas por incompatibilidade com quem você está se tornando. Uau! Algumas conexões não cabem mais na nova estrutura. Deus remove pessoas não por maldade, mas por incompatibilidade com quem você está se tornando. Glória a Deus. Não implore permanências. Nem tente... essa parte aqui eu até grifei, ó. Tá até grifada, ó. Nem tente adaptar pessoas à fase que não são delas. Eu já fiz isso tantas vezes. Tantas vezes. Tantas vezes. Eu já fiz isso tantas vezes. Tentar colocar a pessoa na fase que eu tô vivendo. Tentar trazer pessoas pro meu sonho, pro sonho que Deus me deu. Eu já quebrei tanta cara por causa disso. Não tente adaptar pessoas ao que Deus está fazendo em você. A fase que não é da pessoa, a pessoa não está preparada para isso. Tá tudo bem. Eu já trouxe sócio para dentro da minha empresa, na época, que não estava pronta. E não é porque tá errado, tá certo. Não tem errado e tá certo. Só não tá na mesma fase. Foi você que ouviu a promessa. O sonho é seu, não é da pessoa. Então a pessoa não vai agir da mesma maneira que a sua. Vocês entendem isso? Porque não foi com ela que Deus falou, foi com você. Foi com você, a promessa é sua. É igual quando Deus fala com Abraão. E aí tem Ló, que é sobrinho de Abraão. E Abraão quer Ló chega uma hora que ele quer ir sozinho. Abraão deixa ele ir. Porque ele não ouviu Deus da forma que Abraão ouviu. Amém? Isso é muito importante. Sétima maneira de você ser reconstruída mais rápido por Deus. Descanse no processo. Essa é difícil também. Descanse no processo. A ansiedade retarda a reconstrução. Você precisa aprender a descansar. Você precisa aprender a descansar. A ansiedade retarda a reconstrução. Descanso é prova de confiança. Descanso é prova de amor. Eu só descanso, eu só confio em quem eu amo. Se eu tô muito ansiosa, se eu tô muito desesperada, se eu tô muito sem descansar, é porque eu não tô amando e confiando no meu Deus o suficiente. Quem ama, confia, e quem ama, descansa. A Helena, ela não fica ansiosa se ela amanhã vai ter comida, por mais que ela ama comer, né, filha? Mas ela sabe que todo dia o papazinho dela tá pronto, não sabe? Você sabe que todo dia tem uma caminha quentinha pra você dormir, não tem? Sim. Você sabe que todo dia o bracinho da mamãe tá ali pra você dormir, não sabe?
Ela não fica ansiosa, preocupada, porque ela me ama, ela confia em mim. E por que a gente fica tão ansiosa e preocupada com Deus? Por falta de amor. Né? Por falta de amor, por falta de confiança nele. Amém? Essa é a palavra de hoje. E eu quero que você deixe Deus te reconstruir. Deixa Deus te reconstruir hoje. Deus tá querendo... Gente, que palavra forte. Que palavra forte. Essa palavra precisa ser revista. Ela vai ficar salva no feed. E essa palavra, ela precisa ser reolhada, revista, reassistida. Comenta lá o que Deus mais falou com você através do teu comentário, através do teu testemunho. Outras mulheres são instigadas a começar a participar das lives, a ouvir essa palavra. Eu preciso de vocês me ajudando nessa missão. Amém? Vocês são juntas comigo nesta missão. E compartilha com o máximo de mulheres que você puder. E comenta lá. Imagina se a gente tiver 330 comentários na postagem. A gente nunca tem. Nunca tem, porque elas não vão, filha, lá todas comentar. Comenta lá o que Deus falou. Coloca a frase que o Senhor mais tocou em você hoje. Amém? Deixe Deus te reconstruir. Você não está atrasada. Você não perdeu tempo. Você não falhou. Se hoje você não se reconhece mais, se o que antes fazia sentido hoje já não te preenche mais, isso não é confusão. Isso é reconstrução. Eu confio no oleiro. Declara aí. Eu confio no oleiro. Não bate não, filhinha. Mamãe vai terminar e vai orar aqui agora. Declara aqui. Engole essa comidinha, engole. Declara aqui. Eu confio no oleiro. E vamos orar agora, consagrando o nosso dia, consagrando a nossa casa. E confiando, descansando na reconstrução que Deus está fazendo. Amém? Senhor, oh Deus, nós aceitamos a tua reconstrução. Reconstrói, Pai, essas mulheres. Quebra de novo, quebra e faz de novo se for preciso, Pai. Mas nós queremos viver todos os teus sonhos e os teus planos. Nós queremos ver o deserto, o caminho no deserto, o rio no ermo. Nós queremos ver. Retira toda a pressa, Senhor. Retira todo o medo. Retira toda a angústia. Retira toda a resistência agora, em nome de Jesus. Retira. Amassa o que precisa ser amassado. Amassa o que precisa ser amassado. Quebra agora o que não é teu. Quebra o que não é teu, Senhor. Quebra tudo que não vem do Senhor. Em nome de Jesus. Nós confiamos no oleiro. Nós confiamos no teu processo. Nós confiamos na tua reconstrução. Nós cremos que o Senhor está fazendo algo maior. Oh, Deus, nos ensina a descansar. Nos ensina a confiar. Nós te amamos, Jesus. Cura essas feridas, Senhor. Cura essa pressa, Senhor. Cura, Pai, essa necessidade de controle, Pai. Dê sabedoria e ânimo novo para estas mulheres, em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor é bom. Eu declaro, Pai, que o Senhor não deve nada para mim. Mas o Senhor faz porque o Senhor é Pai. Porque o Senhor ama. Cuida, 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 em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória é tua, papai. Eu te amo, Jesus. Um beijo, lindonas. Fiquem com Deus. Vai lá comentar no post. Vai lá comentar. Compartilhe. E que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fala, seja sábia. Fala pra mim. Seja. Tchau. Um beijo, gente. Tchau, tchau.